muito transformadora a viagem. Nossa, Lúcia, muitos, muitos milagres aconteceram. É impressionante. É impressionante como a presença de Nossa Senhora é real. É muito forte a presença dela durante todo o caminho da fé. É impressionante. A fé dos peregrinos é uma coisa é muito emocionante mesmo, mesmo. Já emocionava eu do lado de cá, vendo as suas coisas, você postava, eu imagino você ali vivenciando, né? Cada dia, cada. Nossa, foi incrível mesmo. Eu ganhei um terço. Eu vou te contar aqui agora, depois eu conto para as meninas. De um peregrino que ele ganhou esse terço. E quando você recebe um presente no Caminho da Fé, tem uma tradição de que você, depois de um tempo, deve presentear uma outra pessoa no Caminho da Fé também. E aí, ele contou que ele recebeu esse terço da Dona Maria, ela estava com câncer terminal na UTI, já estava com os dias contados, assim, e ela pediu para Nossa Senhora para poder fazer o Caminho da Fé pelo menos uma vez na vida, a pé, para poder louvá-la e tudo mais. E aí ele contou que quando ela cruzou com ele no Caminho da Fé e presenteou ele com esse tercinho, já era a sexta vez que ela estava fazendo o Caminho da Fé. Ou seja, ela foi curada, sabe? Que E aí maravilha. eu fiquei muito. Conseguiu entrar, Sou? Permitir, permitir, permitir todos. Onde que eu ponho permitir todos? Deixa eu aprender. Oi, amores! Eu sei que tem um jeito de permitir todo mundo automaticamente. Olá, pessoal. Oiê! Opa. Oi, Lúcia. Oi, Sou sou Paty, lindona. bem-vindas. Então, estou contando do tercinho que eu ganhei de um dos peregrinos, que ele ganhou de uma senhora que estava assim, leito de morte na UTI, 74 anos, Dona Maria, e ela pediu para Nossa Senhora para poder fazer o caminho da fé pelo menos uma vez na vida. E quando ela deu esse terço de presente para esse peregrino, para o Marcelo, já era a sexta vez que ela estava fazendo o caminho da fé, então ela sobreviveu. E o terço está comigo. E é um terço de silicone de pulso. Eu nunca tinha visto para vender. Então, ele abre e fecha. Ele é perfeito para pendurar na bicicleta. Então, você consegue rezar o rosário todinho pedalando, sabe? Ah, já achei para comprar no Mercado Livre, já encomendei um montão já para dar de presente para minhas amigas ciclistas. É sensacional. Foi uma viagem, gente, transformadora, é muito emocionante. A presença de Nossa Senhora é muito forte, muito real. Depois, se der tempo, eu conto um outro milagrezinho que aconteceu antes de eu viajar. Mas aí vamos dar aula primeiro, porque às vezes vocês têm horário e eu não quero atrapalhar. Tudo bem com todas vocês? Tudo bem? E esse fofo, Sou, quem é? Aqui é o Bibi. Ah, que lindo. É, Bibi. Então, vamos começar. Hoje eu ganhei banho. Ah, que lindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os vossos servos com a luz do Espírito Santo, fazei que nos regulemos segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Senhor, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bom, minhas amadas, a aula de hoje foi inspirada na minha cicloperegrinação. Eu botei no grupo uma plaquinha que... porque ao longo... Alguém já fez Caminho da Fé? Ninguém nunca fez? A pé? Ao longo do caminho, são, assim, dezenas, centenas de milhares
de plaquinhas, sabe? Algumas plaquinhas oficiais, que são os próprios organizadores do caminho que colocam, e outras plaquinhas MIR de peregrinos, de fiéis, e são plaquinhas muitas são citações do Evangelho e tal, e outras são algumas inspirações, né, dos peregrinos durante o caminho. E essa mexeu muito comigo, que foi, diz que sempre tem uma que é a que mais vai mexer com o teu coração, e comigo foi essa. Aproveite o caminho para peregrinar por dentro de você mesmo. Tem muita coisa aí que Deus está prontinho para mudar. Então, quem escreveu foi um senhor chamado Ricardo, da cidade de Cabreúva. Eu botei a plaquinha lá para vocês no grupo, a foto. Então, são 3 pontos que eu queria meditar sobre essa peregrinação dentro do nosso coração. Peregrinar para Deus e com Deus, com o pensamento e com o coração. Então, o caminho da fé, ele é mágico, assim, é um momento de realmente de encontro com Deus, porque você passa, eu que fui de bicicleta, né, por percursos extremamente desafiadores, em termos assim de preparo físico, e tanto para mim que sou ciclista, como para os peregrinos que vão a pé, muitos peregrinos a pé, de todas as cidades, de todos com condição de saúde. Tinha uma peregrina acompanhando o pai dela, um senhorzinho com 80 e tralalá anos, uma outra moça acompanhando um amigo cego, fez o caminho da fé. Quando a pé, você faz, no mínimo, se você for muito top atleta, você faz em 9 dias, 10 dias, se você for top atleta. Tem gente que faz em 15 dias, em mais dias. Muitos senhores, senhoras. Então, assim, eles... Nenhum com cara de sofrimento, com cara de dor, com cara de revolta, o que eu estou fazendo aqui, quero voltar para minha casa. Eu não vi isso, né, em nenhum dos semblantes das pessoas com quem nós cruzamos. Então, pensa que eles estão com bolha no pé, com fome, com sede, né? Tem muitas lanchonetes no percurso que fora de temporada não abrem, né? Teve um senhor que a gente conheceu, o Romeu, que ele era atleta de... Joyce. Bem-vinda, Joyce! Muito prazer! A Joyce estou conhecendo agora. Ela está morando aqui em Atibaia. Bem-vinda, Joyce! Então, eu estou contando, Joyce, que a Joyce entrou no grupo agora. Eu acabei de fazer Caminho da Fé de bicicleta, Joyce, de Águas da Prata até Aparecida, 6 dias pedalando. E o tema da nossa aula hoje é peregrinar dentro do coração, que foi uma das plaquinhas que eu encontrei no percurso, né? Que é, aspas, aproveite o caminho para peregrinar por dentro de você mesmo. Tem muita coisa aí que Deus está prontinho para mudar. Quem escreveu essa frase foi um senhor, o Ricardo, de Cabreúva. Então, 3 pontos que eu queria refletir. O primeiro é esse, né? Ao longo da nossa vida, é muito importante nós termos esses momentos para peregrinar, né? Em direção a Deus, rumo a Deus, mas também com Deus, né? Tanto com o nosso pensamento, quanto com o nosso coração. E eu estou contando para as meninas o tanto que essa viagem é emocionante, assim, porque você vê cicloturistas, cicloperegrinos, pessoas a pé. Entrou? Oi, Dri, bem-vinda! Tudo bem? Então, Desculpa. é mesmo muito emocionante
ver, né, a fé dos peregrinos. Então, eles estão ali com bolha no pé, com fome, com frio, com sede, com chuva, com sol, e vão ali todos com a cara boa, né? Então é uma viagem de muita transformação interior, desde que você faça essa peregrinação por dentro do seu coração, né? Tentar fazer um silêncio para ouvir o que é que Deus quer de você, né? Colocar o pensamento e o coração nas mãos de Deus e falar: olha, o importante não é chegar em Nossa Senhora Aparecida, no santuário, o importante é como é que você vai sair dali, né? Chegar até o santuário realmente é desafiador. Eu que fui de bicicleta, as montanhas são assim, é mais de 9.000 metros de altimetria. Eu treinei muito, 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 e mesmo assim foi muito difícil. Cada pedalada eu pensava, uma Ave Maria cada pedalada não dá, porque a Ave Maria é muito longa, as pedaladas são mais curtas. Então, eu falei para Nossa Senhora que cada pedalada minha ia ser um beijo nela, né? Então, eu fui mandando beijinhos para Nossa Senhora, assim, milhares e milhares de beijinhos, e ofereci muito, né? Por todas as almas, por todos os enfermos, por todas vocês, por todas as intenções, né? Por nossas famílias, nossos amigos. Então, peregrinar rumo a Deus e com Deus, né? Esse deve ser o principal sentido de uma peregrinação dentro do coração. Quem não tiver a oportunidade de fazer o caminho da fé, você pode fazer essa peregrinação no seu dia a dia, né? A gente pode fazer essa peregrinação. Aliás, essa peregrinação, ela deve ser diária. E o segundo ponto que eu pensei em conversar com vocês, depois dessa ciclo peregrinação, é que essa peregrinação, isso são frases do Papa João Paulo II, porque ele era muito peregrino também, né? Ele visitava muitos países, mesmo doente, né? Mesmo às vezes ele recebia uma visita fora de hora, tarde da noite, e ele sempre com a cara boa, mesmo muito cansado, e ele escreve que esta peregrinação interior nos leve a identificar quais são os micróbios, né, as bactérias de nossa alma, ou seja, nossas faltas, nossas omissões, os nossos pecados, ou seja, né, exercitar mesmo um bom exame de consciência e fazer mesmo uma bela de uma faxina interior nos nossos corações, né? E além disso, né, além de enxergar quais são as nossas faltas, os nossos micróbios, né, as nossas omissões, os nossos pecados dentro do nosso coração, isso que eu disse anteriormente, né, o mais importante do caminho da fé não é exatamente chegar até o santuário, é muito emocionante chegar, gente. Você vê a Basílica de Nossa Senhora, assim, você está pedalando assim no meio das vaquinhas, dos pastos, e você avista ela muito pequenininha de longe, não tem como não chorar, não tem como, é muito emocionante. Eu contei para vocês na aula passada que o Papa Bento XVI, ele deu uma definição para o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, muito bonito, que foi, o lugar, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida é o lugar onde todos os brasileiros se sentem filhos da mesma mãe. E é exatamente essa sensação quando você chega no santuário. Só que uma coisa que o caminho da fé nos ensina é que o importante não é chegar. Essa peregrinação até o santuário é para você olhar para dentro do teu coração e realmente ouvir a voz de Deus, né? O que é que Deus quer que você transforme no teu coração. Então, o mais importante é como é que você vai sair do santuário, como é que você vai voltar para a tua casa. Se você voltar a mesma porcaria que você era, né? Se eu voltar a mesma porcaria que eu era, não valeu de nada, né? Foi um esporte que eu fui lá fazer. E não foi, né? Então, o mais importante, quando nós formos peregrinar dentro dos nossos corações,
é ouvir a voz de Deus e, em seguida, traçar propósitos de vida concretos, de melhora pessoal. Então, eu já identifiquei quais são as bactérias do meu coração, eu vou me confessar, vou fazer uma faxina no meu coração e eu vou anotar propósitos concretos. Então, pode ser uma coisa boba, gente. Pode ser, por exemplo, então, essa semana, não precisa ser propósito longo, sabe, gente? Esse ano eu vou manter todas as minhas gavetas arrumadas, né? Não precisa ser propósito. Esse ano eu vou ficar o ano inteiro sem comer chocolate. Não, né? Propósitos concretos num curto espaço de tempo. Então, essa semana eu vou mortificar a minha língua. Eu não vou falar mal de ninguém. É um propósito maravilhoso, né? Ou então, essa semana eu vou oferecer, por amor a Deus, né? Por amor ao próximo, eu vou oferecer. Tocou o despertador, o minuto heróico. Tocou o despertador, eu vou pular da cama. Ou então, eu vou me esforçar para assistir mais uma missa, além da missa do domingo. Então, vários propósitos, né? Não vou fazer cara feia para o meu marido. Vou ter mais paciência com os meus filhos, sei lá, né? Deus vai te dizer quais são os propósitos que você deve anotar ali no teu caderninho. E o terceiro ponto, né, que eu pensei, peregrinando por dentro do meu coração durante o caminho da fé, porque isso que eu disse, né, anteriormente, o caminho da fé, gente, é sacrificante. Nos 3 últimos dias, eu pedalei à base de anti-inflamatório. Como é que chama? Matheus levou uma caixinha. É um anti-inflamatório poderosíssimo que tira a dor na hora, dura 24 horas, porque assim é dolorido, né? Então a minha perna doía, o meu bumbum doía, o meu ombro doía, as descidas são muito íngremes. Então, qual o sentido da cruz, né? Esse é o terceiro ponto. Qual o sentido? Por que eu estava ali? Por que eu estava ali, né? Então, todas as situações difíceis nos custam muito, né? Pode ser uma doença, pode ser, sei lá, né? Uma peregrinação mesmo, né? Quem vai a pé, quem vai de bicicleta, até algum santuário, né? Pode ser, não sei, alguma dificuldade financeira, alguma dificuldade familiar, alguma dificuldade, alguma incompreensão, alguma maldade que fizeram contra nós, né? Então, situações difíceis que sempre nos custam muito, né? Situações difíceis muitas vezes nos deixam tristes. Agora, a pergunta é: qual o sentido da cruz, né? E como enfrentar essas situações difíceis? Então, o padre, do SoundCloud, acho que foi o padre Milton, ele fala uma coisa muito legal com relação às dificuldades na vida dos cristãos. Ele fala assim, por exemplo, um atleta que faz corrida com obstáculos. Teria algum sentido esse atleta vir correndo, chegar na frente do obstáculo, desviar do obstáculo? Ou um atleta de hipismo, né? Vem galopando com o cavalo, chega na frente do obstáculo, desviar o obstáculo. Não faria sentido nenhum. Então, essas situações difíceis que nos custam, o primeiro ponto é aprender a lidar com esses obstáculos. Porque ao longo do caminho da fé, gente, a gente cruza com muitas pessoas que estão ali porque estão muito doentes, porque tem alguém... Todo mundo quer um milagre de Nossa Senhora. Quase todo mundo que estava ali, a não ser os ateus, né? Porque tem ateu que vai lá só por esporte. Quase todo mundo que estava ali ou queria que Deus mostrasse alguma coisa, né? Alguma luz. Então, aprender a lidar com os obstáculos e não simplesmente lutar por tirá-los da frente. Então, às vezes, são obstáculos intransponíveis, né? Intransponíveis. E viver é vivenciar a dor em algum momento. Aliás, viver é vivenciar a dor
com uma certa constância, né? Então, não existe a vida editada do Instagram, né? Das redes sociais, que todo mundo está feliz, todo mundo está bonitinho, todo mundo está sorrindo, todo mundo está apaixonado, todo mundo está tudo lindo e maravilhoso, todo mundo é rico, todo mundo é bonito, todo mundo é uau, né? Essa vida é editada, né? Essa vida das mídias digitais. Então, como, né? Como, qual sentido, já que a minha vida vai ter cruz, já que a minha vida vai ter dor, né? Qual sentido eu vou dar para essa dor, né? Qual sentido eu vou dar para essa cruz? Então, qual seria o papel de nós cristãos, né? Nós cristãs, diante de uma situação muito difícil, diante de uma cruz? Qual que seria a nossa melhor resposta, a nossa melhor atitude diante de uma situação muito difícil? Tentar imitar Jesus Cristo. E se você pegar o Evangelho, ao longo de toda a vida de Jesus, como que Jesus enfrentou todos os obstáculos que ele viveu, né? Como que Jesus nos ensinou, né, a enfrentar as cruzes ao longo da vida, com serenidade, né? Você não vê Jesus ali sendo açoitado, né? Colocando os soldados colocando aquela cruz, aquela coroa de espinhos. Você não vê Jesus Cristo pulo da vida, xingando todo mundo, querendo esbofetear todo mundo, né? Ele sereno, né? Nossa Senhora ali serena. Então, primeiro ponto, né, diante da cruz, quando nós estivermos peregrinando dentro dos nossos corações, diante de uma situação muito difícil, serenidade, né? Por quê? Porque nós somos filhas de Deus. Então, confie em Deus, né? Que Ele vai dar jeito, né? Os santos, por que os santos são santos, né? Dia 1º agora foi dia de todos os santos. O padre ontem na missa, aqui em Atibaia, na catedral, ele fez uma homilia deslumbrante, assim. Ele fala, os santos são santos não porque eles eram perfeitinhos, que a gente tem uma ideia de santo perfeitinho. Aí ele dá o exemplo de Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, gente, era o maior piruzão, né? Ele tinha até filho fora extraconjugal, ele tinha, né? E que mais, né? São Pedro, que negou Jesus 3 vezes, né? Os santos não eram perfeitinhos, né? Eles tinham muitos defeitos. Mas o que eles souberam fazer, os santos? Eles souberam conviver com suas dores com serenidade, né? Diante da realidade cotidiana. Por quê? Porque todos eles recomeçavam diante de uma queda. Encontraram a bactéria do coração, fizeram a faxina do coração. Quando eu era criança, quem tem minha idade, sabe, quando a gente fazia um cortezinho, mamãe passava mertiolate, né? Aquele trem ardia pra caramba e matava as bactérias, né? Diz mamãe que matava as bactérias. E a gente tem que passar esse mertiolate nos nossos pecados, sabe? E depois que a gente recomeça, olha, Senhor, perdão, porque eu pequei, então eu vou recomeçar. Depois que a gente recomeça, o que os santos faziam? Eles miravam a bússola para o fim principal. Qual o fim principal? Ganhar o céu, né? Então, a santidade, a busca pela santidade. E o ingrediente para tudo isso, né, que Jesus Cristo nos ensina, é o amor. O amor deve ser o principal sentido para a dor, né? Então, eu não canso de contar para vocês, né, que eu tenho 2 grandes amigas que morreram de câncer, né? Uma foi a Susana Naspolini, ela era repórter da Globo. Depois vocês procurem os vídeos dela no Instagram, vocês vão rachar de rir. Ela era uma repórter popular, sabe? Ela fazia matérias assim em defesa. Você conheceu ela, né, Lúcia, aí no Rio de Janeiro, né?
Eu conheci ela através da Maria Beltrão. Maria Beltrão deu de presente para ela uma consultoria minha e nós ficamos muito amigas. E ela andava de carrinho de rolimã nas favelas, subia nas árvores, era uma figuraça. E ela teve uns 8 cânceres, né? No final já estava com metástase e tudo. Eu encontrei com ela a última vez que eu fui ao Rio, a penúltima vez que eu fui ao Rio atender a Maria, ela foi com aquela dor toda. Ela foi tomar café da manhã no hotel comigo. À noite a gente foi jantar nós 3 num restaurante super chique que a Maria levou a gente quebrou um sofá. Aí ela fala, ai, as da quebrada. Gente, ela estava com metástase nos ossos, né? A dor que essa mulher devia... Ela, ai, dói um pouquinho, com aquele sorrisão. E rezando o terço, oferecendo todas as dores dela pela santificação da filha dela, né? É uma coisa assim, quando você dá um sentido para a tua dor, um sentido sobrenatural, né? Olha, eu vou enfrentar isso aqui, né? Se Deus permitiu essa cruz, eu vou aceitar e vou, claro, colocar todos os meios humanos para tentar me curar, para tentar resolver, se for um problema financeiro, se for um outro problema de qualquer outra espécie, todos os meios humanos para tentar resolver, mas oferecer, né, por amor a Deus, né? Então, que essa dor, que nenhuma dor nunca tire a nossa alegria, né? Porque a verdadeira felicidade, ela vem do céu, ela vem de Deus. Então, o amor deve ser o sentido da dor. Paixão e morte de Cristo foi o ápice do amor, né? E pensar que Jesus morreu na cruz por amor a cada um de nós, né? Por um crime que ele não cometeu, né? Por um crime que ele não cometeu. Então, foi mesmo um sacrifício voluntário, né? O de Cristo, né? Ele estava ali para nos salvar. Foi a maior demonstração de amor da história, né? Então, voltando para os peregrinos, né, do caminho da fé. No caminho da fé, né, isso o nosso guia nos falou. Ele falou assim, tem 2 tipos de peregrinos. Aqueles que estão aqui com um sentido espiritual, né? Eu estou aqui para me transformar, eu estou aqui para ter um encontro com Deus, para ter um encontro com a Nossa Senhora. E tem o outro tipo de peregrino, que é aquele que está lá para ficar em forma, para fazer esporte, para fazer turismo. Realmente, as paisagens... Eu nunca vi uma coisa tão linda em toda a minha vida. É muito bonito, né? Tem aqueles que estão ali só para fazer foto, né? Para as redes sociais, né? Filminho e tudo mais, para se promover. Então, quando nos perguntam, porque quando vocês fizerem uma peregrinação, alguém vai te perguntar, por que você está aqui? Né? Qual o motivo de você estar aqui? Porque você está lá de uma forma voluntária, você sabe que vai doer teu pé, que vai doer, no caso do ciclista, o quadríceps, é uma dor no quadríceps que vocês não podem imaginar, assim, queima. Por que você está aqui? A gente tem que ter essa resposta na ponta da língua. Né? Por que eu estou aqui? Né? Por amor a Nossa Senhora, por amor a Deus, né? Para dar graças, né? Tantas bênçãos nas nossas vidas. E após a peregrinação, né? Isso que a gente estava conversando no começo, quais obras concretas de amor é isso que ela espera de nós? Nossa Senhora não está ali no santuário esperando por nós, batendo palminha. Ai, que legal, você conseguiu. Nossa, Bia, você subiu o Morro do Caçador sem empurrar. Que legal, você conseguiu atravessar a Luminosa inteira. Não. Nossa Senhora vai nos perguntar quais obras concretas de amor você irá me oferecer depois que você sair daqui. Né? Quais obras concretas de amor? Nossa Senhora acha lindo, maravilhoso a gente lá trampando, né? Sofrendo no percurso. Claro, é uma prova de amor, sim, mas ela quer frutos, né? Ela quer frutos de amor, né?
E quem ama é sim capaz de exceder-se por amor. Quem aqui já teve namorado, né? Os noivos e tudo mais. Ai, vai, acorda mais cedo, passa na Copenhague, leva bombom, leva flores e não sei o quê. Meu irmão, quando namorava, ele passou numa floricultura lá na Doutor Arnaldo, em São Paulo, na frente do cemitério. Tem uma floricultura atrás da outra. Ele tinha um carro da Fiat que chamava Tipo. Ele parou na frente dessas bancas de flores, encheu o carro de flor até a tampa, assim, foi para casa da namorada. A gente faz, né, loucuras, né, por amor, né? E se a gente faz loucuras por amor humano, né, e por amor a Deus, né? Quais boas loucuras nós estamos fazendo? E voltando só um pouquinho, estamos terminando já, tá, meninas? Voltando só um pouquinho a essa questão do sentido da penitência numa peregrinação no coração, tem um ditado antigo da minha terra que é assim: não sofra à toa, tem até tema de música, né? Não sofra à toa. E Deus nos pede isso também, né? Não sofra à toa, ou seja, transforme todo o sofrimento em oração. Então, sei lá, gente, eu vou ter que pegar uma fila no Banco do Brasil para pagar aquela taxa porque eu não votei, né? E aí, que eu posso ficar lá reclamando da fila do Banco do Brasil? Ai, que chatice essa fila aqui e tal. Ou eu posso oferecer, né? Esse é uma dor, ficar esperando na fila do banco, né? Oferece para Deus, né? Em oração. Ai, nossa, vou ter que lavar esse monte de louça, né? Oferece para Deus como oração, né? Toda dor, dorzinha, dorzona, dorzaça, né? Oferecer, né? A resposta, né? A resposta, qual o sentido da cruz? A resposta está em Deus. Então, quando você estiver sofrendo, pergunte para Deus na tua oração, né? Qual o sentido dessa cruz, Senhor? Né? Ele vai te dizer, né? Ele vai te dizer. Então, a resposta está em Deus, né? Deus atua na nossa alma, no nosso corpo, na nossa inteligência e na nossa vontade. A inteligência e a vontade a gente foi na aula passada, né? Que a gente aprendeu. Desenvolver hábitos bons ao longo da nossa vida, né? Como? Qual que é o ponto de partida para a gente desenvolver as virtudes, né? Os hábitos bons? É trabalhar a vida espiritual, né? Ter um plano de vida espiritual. Então eu vou rezar o terço todos os dias, eu vou fazer uns 15 minutinhos, 30 minutinhos de oração com algum livro, né, espiritual bem legal, vou tentar assistir mais missas. Então é isso. Então o sentido do sacrifício, né, pensar que o sacrifício, pensando na peregrinação do caminho da fé, o sacrifício, ele é só um caminho. Ele é só um caminho. Aonde que esse caminho vai me levar, né? Ao fim principal. Qual o fim principal das nossas vidas? Todas aqui, né, as alunas mais antigas, né, o fim principal das nossas vidas é a glória eterna, é ganhar o céu, né? Então, não vai ter como fugir do sacrifício. Eu acho que foi São Curadars, eu não me lembro qual santo, ele falou o seguinte, que quando, ao longo do teu caminho, né, quando o padre ontem na homilia falou que nenhum santo é perfeitinho, São Curadars, ele dizia, quando ao longo da tua trajetória, da tua vida, se você nunca se deparar, né, ou com uma tentação do demônio, ou com uma dificuldade, né, que o demônio vai lá e dá pingadinha assim na tua vida e tal. Se você nunca se deparar com nada disso, é porque você está caminhando na mesma direção dele, do encardido. Então é bom a gente ficar bem atenta, né? Então, pensar que o sacrifício é o caminho para a gente ganhar o céu, um dos caminhos para a gente ganhar o céu, e é também uma ferramenta de liberdade. Quando que é uma ferramenta, o sacrifício é uma ferramenta de liberdade?
quando o sentido que nós damos a essa dor, a esse sacrifício, quando o sentido que nós damos é, 2 pontos, o amor. Então, eu vou atravessar esse sofrimento, eu vou enfrentar esse sacrifício por amor a Deus e por amor ao próximo, né? Fortalecendo a vontade, né? Citei o exemplo dos atletas, e esse sacrifício, né, oferecer somente para Deus, né? É por Deus que eu estou aqui, né? E não como foco de vaidade, foco de soberba, né? A felicidade é uma conquista, né? Não é um dom. E nós só somos felizes quando vivemos em estado de graça. Então, é uma conquista mesmo, diária, né? Diária. E quando a gente derrapa e capota, a gente tem que recomeçar, né? Porque nós não somos perfeitinhas, né? Nenhum santo é. Então, pedir perdão para Deus, pedir perdão para quem for necessário aqui na Terra, e recomeçar, né? Recomeçar e tudo bem. Quando rezamos o Pai Nosso, né? Isso eu me lembrei muito, porque a grande maioria das pessoas do Caminho da Fé, eles estão ali por algum motivo de saúde, etc., né? Mas quando nós rezamos o Pai Nosso, tem um trechinho que a gente fala na oração, né? Jesus nos ensinou a rezar assim: seja feita a tua vontade, e não a minha. Então, os desígnios de Deus para cada uma de nós, muitas vezes, podem parecer incompreensíveis, né? Mas é importante. Reza, espera e confia, né? Quando eu fiz faculdade de Santa Marcelina, eu contei para algumas de vocês, a Santa Marcelina dizia isso: reza, espera e confia. E está lá grandão no painel da faculdade. Reza, espera e confia, né? Seja feita a tua vontade, confia na vontade de Deus. Deus sempre quer o melhor para cada uma de nós, né? Mesmo que na hora que aquele obstáculo enorme estiver na nossa frente, a gente não consegue enxergar o que é que está além desse obstáculo, mas confiar que Deus sempre quer o melhor para cada uma de nós. Ou seja, essa mensagem da cruz deve ser encarada como força para as nossas vidas, né? Negar a cruz representaria a perdição. Gente, se vocês estiverem com dúvida, quiserem me interromper, qualquer momento, tá? Podem ligar o áudio e fazer perguntas. Então, encarar bem, né? Essa tem que ser a nossa missão, ao peregrinar pelo nosso coração, encarar numa boa, né? Tudo que nos custa, né? As nossas cruzes, as pequenas cruzes e as cruzes gigantescas, né? Encarar com confiança em Deus, né? E pensar que sempre que nós vivenciamos uma dificuldade muito grande, Deus nos nutre com fortaleza, né? Deus alimenta a nossa alma com fortaleza diante as dificuldades. Então, gente, quando aparecer um obstáculo muito grande, sabe, nada de vitimismo, ai, tadinha de mim, ai, não, né? Enfrenta, Deus vai te dar as armas certas, a fortaleza necessária para você enfrentar todas as dificuldades. Então, desenvolver os hábitos bons, ou seja, alguns exemplos de hábitos bons que a gente pode desenvolver quando a gente estiver enfrentando uma dificuldade muito grande. Rezar, mesmo quando eu não tenho vontade, né? Respeitar o próximo, ouvir o próximo, lutar para viver a santa pureza, uma pitada de alegria a mais no nosso dia a dia, né? Uma pitada de otimismo a mais no nosso dia a dia. E aí a Susana Naspolini é a melhor para a gente lembrar dela, porque ela tinha um bom humor inabalável, né? Uma pitada de paciência a mais para enfrentar essas dificuldades, né? Espírito de serviço, se colocar para os outros, né? E pelos outros. Imagina, ela estava com metástase nos ossos e ela foi tomar café da manhã comigo para bater papo, né?
que amiga que faz isso, né? Então, é muito bonito. Então, o porquê, esse porquê da cruz, que só Deus vai te dizer, só Deus vai te responder. Qual o sentido da cruz? É Deus que vai te trazer essa resposta. E quando você souber o porquê dessa cruz, aí sim você irá sofrer menos. Né? Quando Deus cochichar, se você estiver lá sofrendo e Deus cochichar no seu coração, fique tranquila. Eu estou aqui, não vou deixar nada te faltar. Né? Fique tranquila, vou cuidar de você. Quando você entender esse porquê, né, que Deus quer cuidar de você, você vai passar a sofrer menos. Esse é o valor sobrenatural da dor. Né? Confiar em Deus, colocar todas as nossas dores, as nossas dúvidas nas mãos de Deus. E essa razão, né, esse valor sobrenatural da dor, é uma razão libertadora. Né? Libertadora. Você passa a não ter mais medo de nada. Você não tem mais medo da morte, se você estiver doente. Quando você se coloca nas mãos de Deus, você não tem mais medo da solidão. Deus nunca vai te deixar sozinha. Você não tem mais medo de ficar pobre, mendiga. Deus vai prover, Deus vai cuidar de você. Então, nada mais te aflige, né? Por quê? Porque você se colocou no colinho de Jesus Cristo. Então, e a gente não consegue imaginar, por exemplo, que é uma pessoa que passou por mais tribulações do que São José e Nossa Senhora. Vocês conseguem imaginar esse casal, né? Sei lá, tendo que dar à luz numa manjedoura. Você consegue imaginar Nossa Senhora reclamando, quebrando, batendo boca na hospedaria, porque a hospedaria não quis recebê-los? Vocês conseguem imaginar essa cena, né? Ou então São José, né, tendo que fugir para o Egito, reclamão. Ah, tem que fugir para o Egito essa hora, sei que só tem um jumentinho, tem que carregar esse monte de peso, esse calor, né? A gente não consegue imaginar eles reclamando, né? Então a gente tem que se inspirar mesmo, né, no Evangelho. Foi isso, né? Jesus veio na Terra para nos ensinar uma nova forma de amar. É loucura para os ateus entender esse amor pela cruz. É loucura. Eles não conseguem entender, né? Como pode, né? Você está aí com bolha no pé, né? E está aí fazendo 10 dias de peregrinação com um sorriso no rosto, né? Eles não conseguem entender. Só quem tem Deus no coração que consegue entender a felicidade oriunda do verdadeiro sentido, das pessoas que têm o verdadeiro sentido da cruz, que é o sentido sobrenatural. E por que Jesus deu a vida por nós? Né? Por amor. Então, na dor, essa frase é de São José Maria Escrivá, né? Diante da dor, que busques a Cristo, que encontres a Cristo e que ames a Cristo. Como que a gente tem que amar Jesus Cristo? Com obras. Como que a gente tem que amar Nossa Senhora? Com obras, né? Práticas boas, né? Então, com alguma ação de caridade, fazendo bem para as outras pessoas, né? Então, e como que a gente consegue, né, buscar Cristo, encontrar Cristo e amar a Cristo? Como que a gente consegue fazer isso? Só tem uma forma, né, da gente se colocar 100% nas mãos de Deus. Fundamentalmente, a única forma de nós conseguirmos nos colocar 100% no colinho de Deus é entendermos que nós não fomos criados por Deus para nos pertencer. Não fomos criados por Deus, né?
Então, enquanto nós não conseguirmos morrer para o nosso egoísmo e para o nosso orgulho, nós não vamos conseguir entender o sentido sobrenatural da cruz, das nossas vidas. Então, é essa a receita do bolo. E faça o que o Papa João Paulo II ensinou. Procura aí a bactéria do egoísmo e do orgulho que está reinando dentro do teu coração, joga aí um mertiolate, uma água sanitária, e só assim, né, nós vamos conseguir ser felizes de verdade, mesmo com as cruzes diárias das nossas vidas, né, as pequenas e as grandes. Quem quiser, agora essa frase, de quem que é mesmo? Quem quiser guardar, de Jesus, quem quiser guardar sua vida, vai perdê-la. E quem quiser perdê-la por mim, vai viver. Né? Isso é uma promessa que Jesus Cristo fez para cada um de nós. Então, gente, para finalizar, que Nossa Senhora nos ilumine, né? A entender que eu não fui feita para viver muitos e muitos anos. Eu não fui feita para ter vida eterna na Terra, né? Pode ser que aquela minha doença incurável, talvez seja incurável mesmo, né? O fim não tem que ser a cura física, né? E sim a cura sobrenatural, a cura espiritual. Também não fui feita por Deus, né? Que Nossa Senhora me ilumine a entender isso, que eu não fui feita por Deus para reunir bens, simplesmente, né? Ou para ficar desfrutando dos bens nessa terra. Eu fui criada por Deus para viver para sempre. Pode botar o para sempre com letras garrafais. Eu fui criada por Deus para viver para sempre. O que quer dizer? Para a eternidade. A verdadeira felicidade está nessa identificação diária com Jesus Cristo, né? Nessa busca de se identificar com Jesus Cristo. Então, a gente tem que ler o Evangelho, a gente tem que se identificar, buscar essa identificação. Tem uma outra frase de São José Maria, para finalizar, que tem tudo a ver, que é assim: que sua vida não seja estéril, deixa rastro, né? Então, o que eu fiz hoje, né, que impactou de forma positiva a vida de alguém? Ah, não fiz nada, fiquei o dia inteiro deitada assistindo Netflix. Então, minha filha, então eu deixei o egoísmo e o orgulho tomarem conta do meu coração, e não é isso que Deus quer de mim, né? E Jesus nos pede, né, para que a gente seja sal e luz no mundo. Luz no mundo é fácil entender, né? Que a gente tem que ser luz na vida das pessoas. Agora, e o sal? O que significa? Vocês sabem o que é sal e luz no mundo? Alguém sabe o que é o sal que Jesus pede para a gente ser? O sal, gente, a gente lembra da carne seca e fica fácil. O sal, ele impede que a carne se corrompa. Então, quando eu falo, né, vamos, no comecinho que eu falei, vamos, sei lá, uma mortificação boa para a gente fazer ao longo da semana, não falar mal dos outros. Por quê? Porque quando eu falo mal dos outros, eu estou corrompendo a carne de uma pessoa, né? Então, promovendo o pecado na vida de alguém, né? Então, que eu seja sal e luz no mundo, né? Que eu ajude as outras pessoas a não se corromperem e que eu seja luz na vida das pessoas. Deus que te... Santo Agostinho, a última frase. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Santo Agostinho é sensacional. Depende de cada uma de nós, né? Se a nossa bússola está mirada para o céu, se a gente quer ganhar o céu, se a gente quer ir para o céu, né? Lembrar isso, Deus te criou sem ti, mas ele não vai te salvar se você não botar a mão na massa, né? Você que tem que trabalhar pela sua salvação.
Tudo bem, meus amores? Terminamos. Coitadinha da Joyce, primeira vez, nem me conhece, uma amiga nos apresentou. Podem ligar os microfones. Já pegou uma aula difícil dessa? Dúvidas, meninas? Foi linda, Bia. Fantástico. Obrigada, Sou. Eu agradeço, Gostei viu? muito, Bia. Gostei muito. Anotei muitas coisas. Te agradeço muito por essa peregrinação, por esse incentivo da peregrinação interna. Obrigada. E na sua profissão, hein, Paty? Que responsa de ajudar seus pacientes, hein? Sim, sim. Peregrinarem. Aí, ó, pronto, está definida a profissão de psicóloga. Tem que ajudar os pacientes a peregrinar pelo coração deles, né? É verdade. Pri, e aí? Tá bonito o teu cabelo? Gostei. Obrigada. Obrigada. Tá tudo bem? Tá. Passando umas dificuldades aí, mas estamos indo. Vou te ligar para a gente papear. Mas eu Lúcia, amei a tudo bem? aula. Amei a aula. Ai, que lindo. Olha, eu gravei, tá gravando. Então, eu vou ver como é que faz para compartilhar, que toda vez eu faço errado. Da outra vez eu consegui, mas nem lembro o que eu fiz para conseguir, mas hoje eu vou conseguir de novo, se Deus quiser. Joyce, alguma dúvida? Não, Bia, eu só tenho a agradecer, né, pela partilha da sua peregrinação. E Deus sabe de todas as coisas, né? Foi muito importante para mim as suas palavras hoje. Obrigada. Então, vamos agradecer a Cris que nos apresentou, né? Vamos. Você é mestranda da Cris? Isso, ela é minha orientadora de mestrado. Você é nutricionista também? Sou nutricionista. Ai, que gente, já temos psicólogo, já temos nutricionista, já temos do marketing, já temos top model internacional, já temos vovó. Ó, esse grupo tá ficando uma beleza. Meus amores, vamos fazer nossa foto? Quem consegue? Eu não sei fotografar do celular. Eu não sei fotografar. Deixa eu ver se eu consigo fotografar daqui. Está com problema. Sim. Pronto, a Arguma vai ficar boa. Deixa eu ver. Ah, ficaram lindos, vocês são maravilhosos. Meus amores, então um beijo, desculpem o atraso. Atrasamos hoje, né? A aula foi mais longa do que o habitual. Um beijo, muito obrigada pela paciência. Segunda-feira passada eu não tinha a menor condição de dar aula. Gente, o jantar nas pousadas era 6h30 da tarde. Eu jantava no fogão a lenha 6h30, 7h30, a gente estava dormindo. Dormindo, mortos, esbudegados, assim. É uma coisa, é impressionante o caminho da fé. Tudo que me falaram, eu já multipliquei por 1000, assim. É muito. Aí eu tenho um milagrezinho para contar para vocês. Depois eu conto. Vocês querem ouvir agora? Vocês estão com pressa? Agora. Foi um milagre, tá? Não era para eu ter ido. Olha só o que aconteceu. Então, no sábado, a gente ia começar a pedalar no domingo, né? Então, no sábado de manhã, o Matheus tinha uma cirurgia em Americana, aí pertinho da tua casa, Paty. O Matheus tinha uma cirurgia em Americana com o irmão dele. Então, a gente madrugou no sábado, já com as malas no carro, com as bicicletas no Transbike. A gente mora em Atibaia, né? A gente madrugou e fomos para Americana, que o Matheus tinha uma cirurgia em Americana. E de Americana, nós iríamos encontrar o guia em Águas da Prata. Beleza, tudo certo, fomos. Fomos para Americana. Na metade do caminho, o Matheus lembrou que ele esqueceu a chave do Transbike para tirar as bicicletas, a chave do cadeado em casa. Aí eu falei, bom, não dá para a gente voltar agora, porque senão você vai perder a tua cirurgia. Deixei, resumo da ópera. Atibaia, Americana, dá o quê? Quantos quilômetros? Uns, sei lá, 1h30 de viagem. Deixei Matheus
em Americana para ele operar. Voltei sozinha para Atibaia para buscar a Benedetta da chave do Transbike, as bicicletas no carro, as balas no carro e tudo mais. Gente, eu entrei no meu condomínio, parei o carro na frente da minha casa e eu escutei assim, ó, tec, bem alto. Aí eu olhei pelo espelhinho, as bicicletas sumiram. Ou seja, o Transbike viajou 300 quilômetros e quebrou na frente da minha casa. Vocês têm ideia do que é isso? Aí eu falei, bom, perdemos a viagem. Como é que a gente vai fazer uma cicloviagem sem bicicleta? Não tem como carregar as bicicletas. Eram 3, tem a bicicleta reserva. Aí consegui uma loja, não sei o quê, comprei outro Transbike, fiquei rolo, botei e tal, fui buscar o Matheus em Americana. Mas é assim, a intercessão de Nossa Senhora muito presente, sabe? Ela queria que eu estivesse lá, ela queria que a gente fosse. Foi isso que eu senti. Então, podia ter quebrado na estrada, né? Esse Transbike. Imagina o sufoco que não seria cair um Transbike com 3 bicicletas na estrada. Mas aí deu tudo certo. O retorno no lar foi a providência divina. Providência divina, exato, Lúcia. Ai, muita coisa, gente. Muitas histórias lindas. A Joyce perdeu a história do tercinho, mas está gravado aqui na aula, o terço que eu ganhei, que foi da Dona Maria, que estava em câncer terminal na UTI, e pediu para Nossa Senhora para fazer o Caminho da Fé, e ela já estava na 6ª edição do Caminho da Fé, ela foi curada. E agora o terço dela está comigo, e eu pedalo rezando o tercinho dela. Meus amores, um beijo. Fiquem com Deus. Até segunda, se Deus quiser. Muito obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.